Só que eu não sabia o que ia acontecer aqui hoje. Mas o Senhor sabia. E Ele sabia que se eu estivesse na casa dele, buscando a Ele, pedindo a Ele pela vida da minha tia, eu acho que ele ia ser bem maior. E assim, quando eu fui sentindo a presença de Deus em mim, é como que se eu tivesse indo ao hospital, visitando ela, falando de Deus, vai orando por ela. E assim, a única palavra que veio na minha mente foi cura. O Senhor falou para mim, cura. Mas Deus não quer curar só a minha tia. Deus quer curar muitos que estão aqui hoje. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem uma enfermidade, irmãos. E muitas vezes não é nem física, é espiritual mesmo. E Deus quer curar a sua igreja. Deus não quer vir buscar a gente de qualquer jeito. Deus quer que a gente veja com excelência para ir para a casa dele. Então, eu senti que falar isso porque eu sei que foi o Senhor que me ordenou. Então, a única coisa que Deus quer é isso. Que a gente se cure. Que a gente se cure. E se cure cada dia mais. Porque Jesus está voltando. E eu creio que nenhum de vocês aqui quer ficar. Então, vamos nos curar. Porque a palavra foi essa. Cura. Não só física, mas também espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje o Ministério de Intercessão planejou um propósito para terminar hoje, né? Mas o Senhor deu o sinal de confirmação. E a partir de domingo, mais um mês, não só o Ministério de Intercessão, mas toda a igreja, de pequeno a grande, nós vamos estar aqui no altar, assim como o Ministério de Intercessão. Então, aqui, o propósito que encerraria hoje, ele vai se estender por mais um mês, e vai se estender agora para toda a igreja. Então, quando você chegar, né, você vai estar providenciando a sua roupa de saco. E quando você chegar antes de 5h30, a partir de 5h30, toda a igreja vai estar aqui no altar, clamando e buscando a face do Senhor. E esse sinal, irmãos, foi um sinal tão poderoso, porque a semana passada eu ia falar sobre as células. E aí depois, eu esqueci, depois que terminou o culto, os irmãos já estavam saindo, Daniela me lembrou, eu falei, filha, não dá mais não, deixa para a semana que vem. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, a partir de então, como a gente tinha programado, esse mês de março,
nós vamos dar ainda início à abertura das células. Então, os líderes, já conversei com os líderes, e os líderes já podem abrir. Eu conversei com o João, a Alana e Vivian. A célula dos jovens será na casa de João. Então, a partir de então, Vivian e Alana vai estar entrando em acordo com o João para fazer o melhor dia, o melhor horário. E você que é adolescente, você que é jovem da igreja, não deve ficar de fora da célula de jovens. Eu vou estar na célula de homens, com os homens da igreja. Então, logo você que é homem, vou lhe convocar para dizer o dia e o horário e o local da célula de homens. O Ministério de Família, provavelmente vai estar com a célula de família, e a rede de mulheres vai estar com a célula de mulheres. Então, irmãos, para que a gente esteja debaixo dessa nuvem, para que a gente esteja debaixo desse céu aberto, como nós temos profetizado desde o início do ano, então nós vamos estar com esse propósito de pano e saco, a mais uma vez na presença do Senhor, para que todos nós estejamos cobertos e preparados para aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Posso ouvir amém? Amém! Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Samuel, capítulo 9. Já parabenizei hoje no grupo da igreja, mas quero parabenizar ao vivo e a cores. O Ministério de Família ontem foi uma bênção, foi maravilhoso. Quem esteve aqui experimentou um momento muito especial, com muito carinho, muito amor, muito aprendizado. Então, que Deus continue abençoando ricamente o Ministério de Família da nossa igreja. A palavra está em 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há o filho de Jonatas aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor,
Quem é esse teu servo para dar-lhes tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, e a tua palavra, ela alcança o profundo e o escondido, Senhor. A tua palavra, Senhor, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que a nossa mente agora esteja cativa à tua palavra e o nosso coração seja uma terra fértil, para que a tua palavra seja semente e prospere para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Você já leu essa história? Essa história é a história do filho do melhor amigo de Davi. Antes de Davi reinar, Davi era amigo íntimo de Jonatas. E a Bíblia diz que, por ser amigo de Jonatas, Davi, antes de reinar, fez uma aliança com Jonatas. Jonatas, os irmãos sabem que ele era filho de Saul. E quando o Senhor, ele rasga, ele toma o reinado de Saul, Saul, sabendo que perderia o trono, ele decide perseguir e tentar matar Davi. Mas ele não consegue, porque quem havia ungido Davi rei foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. E a Bíblia diz que Saul tenta matar Davi em vários momentos, mas não consegue. E Jonatas, filho de Saul, ele tem uma aliança com Davi, e essa aliança que ele tem com Davi, Deus usa Jonatas para muitas vezes fazer com que Saul não consiga alcançar e matar Davi. E a Bíblia diz que o tempo passa. Saul é destituído do trono.
Davi, ele começa a reinar. E Jonatas, então, tem um filho. E esse filho de Jonatas, ainda pequeno, quando o exército entra em guerra, os homens de Davi entram em guerra com o exército de Saul, a Bíblia diz que a mãe do filho de Jonatas, tentando fugir, quando foram matar o pai de Jonatas, Saul, e o avô de Jonatas, o pai do pai de Saul. E a Bíblia diz que quando a mulher de Jonatas tenta fugir com o filho, ele cai nos braços dela. E quando ele cai nos braços dela, ele fica aleijado dos pés, dos dois pés. E o tempo passa. Davi, irmãos, nesse texto, ele está no melhor momento do seu reinado em Israel. E um belo dia, Davi acorda e Davi pergunta, Davi se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, e ele pergunta, ainda tem algum parente de Jonatas para que eu possa usar da bondade de Deus? E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses. Muitas vezes, todos nós temos promessa de Deus. E às vezes, mesmo com uma promessa de Deus, o tempo passa. E muitas vezes a gente pensa, será que a promessa de Deus ainda vai se cumprir na minha vida? Será que eu ainda vou casar? Será que eu ainda vou ter filho? Será que eu ainda vou ter a minha profissão? Será que eu ainda vou ter a minha independência financeira? Será que eu vou sair dessa luta, desse buraco? Tudo isso, irmãos, são pensamentos que nos vêm no lugar do esquecimento, no lugar da desolação. E eu queria falar nessa noite sobre sendo resgatado do lugar do esquecimento e do lugar da desolação. Lodebar significa lugar do esquecimento, lugar da desolação. E é nesse lugar, irmãos, que tem uma pessoa chamada Mefibosete. Mefibosete estava no lugar da desolação. Ele estava no lugar do esquecimento. Ele já era um homem deficiente dos pés, por causa daquele acidente que, quando criança, a mãe o deixou cair no colo.
Imagine uma pessoa que desde a sua infância convivia com o trauma de ser deficiente por causa de uma queda da própria mãe. E ele cresce com esse trauma, ele vai ser criado pelos tios e simplesmente, onde ele para? No lugar do esquecimento, no lugar da desolação. E o que eu acho mais tremendo nesse texto, irmão, é que Davi se lembra. E como eu creio, irmãos, que na Bíblia não tem coincidência. Eu creio que na Bíblia tem Jesuscidência, Espírito Santo cidência, Deus cidência. Mas coincidência não. Um dia Davi acorda e a Bíblia diz que ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas. Ele diz: será que ainda tem alguém que eu possa usar de bondade por causa da aliança que um dia eu fiz com Jonatas? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A aliança que Deus fez um dia comigo e com você, Ele nunca esquece. Aquilo que Ele prometeu, irmão, a mim e a você, Ele certamente vai cumprir. Mesmo que a gente esteja no lugar do esquecimento. Mesmo que a gente esteja no lugar de desolação, Deus, Ele não se esqueceu de você, meu querido, minha querida, Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Se um homem foi capaz de lembrar de uma aliança que havia feito com outro homem, imagine Deus em relação àquilo que Ele me prometeu e que Ele te prometeu. Mas, pastor, o que é que eu faço para eu ser resgatado de Lodebar? O que é que eu preciso fazer para eu sair do lugar do esquecimento? Para eu sair do lugar de desolação? Irmãos, o texto diz que não precisou Mefibosete fazer nada. Olha que coisa. O texto diz que não precisou ele fazer nada. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando Deus nos promete algo, não precisa a gente fazer nada em relação àquilo que Ele nos prometeu. Em relação ao que Deus te prometeu, meu irmão, fique tranquilo. Não precisa você fazer nada. E como é que eu faço para eu sair do lugar de esquecimento, do lugar da desolação? Aí eu preciso ter uma atitude. De Deus para comigo eu não preciso fazer nada. Foi Deus que lembrou a Davi. Mefibosete não mandou nenhum recado para Davi. Ele não mandou nenhum intermediário para Davi. Ele não mandou nenhum zap. Ele não mandou nenhum bilhete. Por quê, irmãos? Quando Deus nos promete algo, não precisa a gente fazer nada.
Deus nos promete algo e nós não precisamos fazer nada em relação àquilo que Ele nos prometeu, nós precisamos tomar uma atitude. Desejar sair de onde nós estamos. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós temos promessa de Deus. E Deus vai cumprir, meu irmão, a promessa. Nenhuma promessa de Deus vai ficar sem ser cumprida na minha e na sua vida. Creia nisso. Porque é a palavra dele. Mas quando eu tenho uma promessa, eu preciso tomar uma atitude. E qual é a atitude que eu preciso tomar? Desejar sair do lugar onde eu estou. Eu preciso desejar sair do lugar do esquecimento, do lugar da desolação. Davi mandou chamar Mefibosete. Aí eu pergunto, Davi poderia honrar Mefibosete em Lodebar? Sim ou não? Sim. Ele era o rei. Ele poderia honrar Mefibosete em Lodebar? Sim. Mas sabe o que ele faz? Ele manda chamar Mefibosete. E o texto diz que Mefibosete sai de Lodebar. Sai do lugar do esquecimento. Sai do lugar da desolação e vem para Jerusalém. E vem para o palácio. E em Jerusalém e no palácio ele recebe a honra da aliança. Ninguém, meu irmão, ninguém pode continuar vivendo em Lodebar e ser honrado. Porque Lodebar é lugar do esquecimento. Porque Lodebar é lugar da desolação. Se você tem uma promessa de Deus, Deus vai cumprir. Mas cabe a mim e a você, meu irmão, tomar uma atitude. Decidir sair de Lodebar. Sair do lugar do esquecimento. Sair do lugar de desolação e vir para Jerusalém. E vim para a presença do Senhor, e vim para a presença do Rei. Deus quer te honrar, meu irmão, minha irmã. Mas você só será honrado aqui na presença. Amém, Jesus. Você só será honrado no palácio. Amém. Você só será honrado quando você deixar para trás o lugar de desolação, o lugar do sofrimento, o lugar do esquecimento, o lugar da dor, o lugar da humilhação. E isso só é possível quando eu decido sair. Mefibosete, ele poderia dizer com orgulho, se o rei quiser me honrar, ele mesmo me honrar aqui. Davi disse, não, traga a minha presença. Traga diante dos meus olhos. E é interessante, irmãos, que quando ele chega à presença do rei, ele pensa que o rei vai matá-lo. Por ele também ser descendência de Saul. E quando ele pensa que o rei vai mandar matá-lo, o rei diz assim, olha, por causa da minha aliança com Jonatas, eu vou restituir tudo o que Saul possuía.
Querido, quando a gente sai de Lodebar, quando a gente decide sair do lugar do esquecimento, quando a gente vai até a presença do Rei, quando a gente vai até a presença do Pai, Ele decide restituir tudo aquilo que foi tomado. E o melhor ainda estava por vir. Mefibosete ouve do rei que o rei vai restituir tudo, toda a riqueza que existia de Saul. Mas o rei diz uma coisa: você vai comer da minha comida. Quando Deus nos tira de Lodebar, Ele nos chama para a gente comer na mesa dele. Quantos de nós aqui a gente vivia em uma vida terrível, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de bebedice, uma vida de orgias, uma vida de adoração a outros deuses. A gente vivia perdido. E Deus um dia nos deu uma promessa: olha filho, olha filha, você não vai morrer nessa vida. Eu tenho algo diferente para você. E Deus nos traz a presença dele a ponto de nos restituir tudo aquilo que o inimigo nos roubou. E o maior objetivo do Senhor, irmãos, é fazer com que eu e você a gente experimente o que nós experimentamos aqui hoje. O maior desejo do Senhor, meu querido, minha querida, é que você experimente da comida do altar, como nós experimentamos hoje. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Enquanto Mefibosete, ele pensou que o rei iria matá-lo, por ser ainda da descendência de Saul, o rei disse: olha, eu vou honrar você. Eu vou honrar a tua casa. Mas você vai comer da minha. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Quando o Senhor nos tira, Ele nos resgata de Lodebar, Ele nos resgata para a gente comer na mesa dele. Amém. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. No lugar de desolação, no lugar de esquecimento, no lugar de dor, o Senhor está preparando uma mesa farta para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Ainda que você esteja no lugar do esquecimento, Deus tem preparado uma mesa para você. E é para isso que Ele deseja nos resgatar. Meu irmão, minha irmã, quando Deus traz a consciência de Davi, se existia alguém da família de Jonatas para que ele pudesse mostrar o favor de Deus. Davi aqui, irmãos, é uma representação de Deus. Davi aqui é uma representação de Cristo. Davi aqui é uma preparação do Antigo Testamento com o tipo de Cristo para o Novo Testamento. E quando Davi, ele
tem essa atitude movido por Deus, Deus está dizendo que todo sofrimento ele tem uma data de encerramento. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi, como tipo de Cristo, lembra do filho de Jonatas, ele está dizendo: olha, toda a dor tem um tempo determinado, como nós aprendemos. Quando Davi lembra do filho de Saul, e como tipo de Cristo, Davi está dizendo assim: olha, toda humilhação tem um ponto final. Imagine, a Bíblia não fala a idade de Mefibosete, mas aquele já é um homem, aquele já é um adulto. Às vezes na nossa vida, irmãos, a gente passa por coisas e por momentos que a gente pensa que não vai ter fim. Às vezes a gente enfrenta algumas dores na vida, algumas decepções, algumas traições, que a gente pensa que não vai ter fim. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Assim como naquele dia, naquela manhã, Deus fez Davi lembrar de Mefibosete. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao alcance. Quando Deus decide nos resgatar de Lodebar, é porque Ele está colocando um ponto final. É porque Ele está colocando um ponto em toda a desolação, em toda a escuridão, em todo o esquecimento. Ele está colocando um ponto final. E Lodebar aqui também, irmãos, é uma espécie de deserto. Durante toda a vida, aquele homem deficiente amargou o trauma de perder o avô e o bisavô. Aquele homem amargou o trauma de viver esquecido em Lodebar. Mas Deus, uma manhã, Deus trouxe a memória de Davi que existia alguém que precisava ser honrado com a bondade. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Você veio aqui nesta noite porque Deus se lembrou. Você está melhor. Deus se lembrou que você estava no lugar do esquecimento, no lugar da desolação. E a gente precisa entender, irmãos, que até esse tempo faz parte do plano. Lodebar não é o projeto de Deus, mas ele faz parte do processo. Lodebar é processo. E muitas vezes Deus nos permite estar lá. Às vezes a gente pensa que não vai ter fim, que não vai passar.
que a oportunidade não vai chegar, né? Que a crise financeira não vai passar, que o emprego não vai vir. Tudo isso são pensamentos que vêm quando a gente está em Lodebar. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Lodebar faz parte do processo. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. O princípio da vida de Mefibosete foi muito difícil. Foi muito traumático. Mas o fim foi sentar na mesa. Amém. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender. Lodebar é processo, não é propósito. O propósito de Deus é a mesa. O propósito de Deus para mim, para você, meu irmão, é o melhor. O propósito de Deus para o teu casamento é o melhor. O propósito de Deus para a tua vida financeira é o melhor. O propósito de Deus para a tua vida profissional é o melhor. O propósito de Deus para a tua vida espiritual é o melhor. Não é o melhor. Modelar é processo. Não é tão. Mas quem aguenta o processo, quem suporta o processo no debate, vai desfrutar do propósito. Amém. Glória a Deus. E o propósito é sentar na mesa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou convidar os bebidas para a gente adorar o Senhor. E Deus, nessa noite, não foi manhã, né? Mas foi noite. E Ele disse: olha, vou lembrar do meu filho, da minha filha, no processo lá no Lodebar. E vou trazê-la do processo para o propósito. Quando estivermos adorando, aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração, se você desejar vir aqui no altar, venha.
Meu Deus, meu Pai, muitas vezes, Senhor, nos encontramos em Lodebar, encontramos no lugar do esquecimento, no lugar da desolação, nos encontramos em um deserto que parece não ter fim. Mas assim como naquela manhã, o Senhor trouxe a memória de Davi, a aliança que ele tinha com Jonathan. Nesta noite, o Senhor traz a memória de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui no teu altar. A promessa que um dia o Senhor fez a cada um. O Senhor não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que prometeu. E nessa noite, o Senhor coloca o ponto final no teu Lodebar. No lugar de escuridão, no lugar do esquecimento, no lugar da dor, Ele te traz para a presença. E Ele diz: filho, filha, o teu lugar é na minha mesa, o teu lugar é no meu altar, o teu lugar é na minha presença. Fica na minha presença e eu te honrarei. Fica na minha presença e tu comerás do melhor desta terra. Tu comerás do melhor desta terra. Pai, nessa noite, o Senhor nos tira do processo e o Senhor nos coloca no propósito. O propósito é a tua mesa, o propósito é a tua casa. O propósito do Senhor é te servir em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por essa noite. E o Senhor nos resgatou de Lodebar e nos trouxe para a mesa, nos trouxe para o altar, nos trouxe para Jerusalém. Obrigado, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Já aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Já aliança, Deus e promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eis que o meu lugar chegou. Hoje o rei mandou te chamar. Disse: acabou. Acabou. A partir de hoje, o teu lugar é na mesa, o teu lugar é no altar.
aqui para falar, né, o quanto Deus ele é tremendo em nossas vidas. Hoje teve tanta coisa, né, para mim não estar aqui. Eu passei a semana toda trabalhando, quando foi ontem, meu supervisor não foi nem que pediu, obrigou eu ir trabalhar hoje. E eu ia ficar até mais tarde. E alguém falou, não, fica, tem um dinheirinho a mais. E aí eu falei para ele, ó, até 5 não dá. Porque eu tenho que ir para casa. E minha esposa vai para o médico para ficar com a tia dela, que a mulher tinha fala. E daí, quando eu estava no trabalho, ela falou para mim que não ia precisar mais de ela ir no hospital. E daí eu falei assim, pô, eu estou cansado. Não vou mentir para vocês não, porque eu na minha mente assim, pô, eu estou cansado hoje. Eu passei a semana toda trabalhando. E aí eu vou tirar o finalzinho do domingo para me descansar. Veio na minha mente isso. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, não, eu vou para a igreja, porque já não fui na quarta, então eu tenho que ir. Então, assim, o que o pastor, né, que Deus usou ele para falar dessa palavra para a gente aqui, Deus falou fortemente ao meu coração antes de o pastor pregar, na canção que João cantou, das cadeias quebrando. Deus falou comigo, através dessa canção e através dessa palavra, que todas as cadeias, tudo que estava me amarrando, hoje ela foi quebrada. Mas eu creio que não só na minha vida, mas como na vida de cada um que está aqui presente. Eu senti algo sobrenatural, como se eu tivesse um encontro com Deus, a primeira vez que eu tinha feito aliança com Deus. Eu senti, mas Deus não quer que a gente sinta isso só em um domingo ou em uma quarta-feira, Ele quer que a gente sinta todos os dias. Mas para isso, nós temos que buscar cada dia mais. Então, às vezes, isso acontece na nossa vida para que Deus assim, dá um susto, para que a gente venha acordar, porque às vezes a gente está espécie e Deus não quer isso. Então, só tenho que dizer que Deus está aqui presente a todo momento. Basta a gente buscar, crer que Deus quer falar com a gente em casa, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar. Deus quer falar com a gente a todo momento. Deus abençoe a todos.